outros textos da Bíblia falando de um mensageiro. Esse mensageiro representa os rumores entre as nações. E a ideia de que parece que é como se fosse um ventozinho soprando no seu ouvido. Vamos atacar Edom. E aí todas as nações estão assim, tumultuando, querendo fazer guerra contra ela. Outro detalhe aqui que eu traduzi foi enviado. Vocês perceberam que está no passado. Mas esse aqui no hebraico é um passado perfeito. Muitas vezes o profeta ele coloca o passado perfeito para descrever uma ação que vai ser realizada no futuro. É o perfeito profético, a gente chama. Só que ele escreve no passado. O profeta ele vê o futuro. E para ele é tão real, é tão forte que a nação vai cair que ele fala: já aconteceu, já foi enviado esse mensageiro e já vai acontecer essa guerra. É tão forte que já aconteceu, já foi acontecido. E aí entra aqui, eis que te fiz pequeno entre as nações. A ideia aqui é que Edom é pequena. Mas lembra que o texto aqui está dizendo te fiz no passado, aqui também é perfeito profético. Então Deus já vai fazer Edom pequena, vai fazer uma nação pequena. Mas ele está no passado. É como se já tivesse acontecido. Desprezado você é muito. Ou seja, você será desprezado. O orgulho do teu coração te enganou. E aí entra a questão. A nação de Edom, a primeira coisa que a gente entende é Edom é orgulhosa. As nações elas são orgulhosas. Depois a gente vai tratar um negócio muito interessante sobre o que eu descobri no meu estudo exegético de Obadias. Vamos lá? Fendas da rocha. O que é isso? Eu estou citando aqui um comentário bíblico. Cambridge Escola de Faculdades. Olha que legal esse comentário. É um comentário que muitas vezes falha, mas eu gosto dele em si. A referência mais geral às fendas da rocha que abundavam e eram usadas como habitações em todo Edom, propriamente dito. A expressão que ocorre aqui, ele vai citar um texto de Jeremias. Lembra que eu falei que tinha textos de profetas da mesma época falando isso? Por isso que eu entendo que Obadias dessa época, Jeremias já falou isso. E olha que interessante. Lembra que a gente falou que exegese é pegar os termos. E aí uma galera acha que é só ler hebraico. Não é só ler hebraico, você tem que pegar o termo, ver como é que era, o que significava essa expressão na época. E a expressão, no mesmo tempo, significa justamente uma questão geográfica. Edom, ela vivia numa posição muito boa, muito favorável. Tinham vários vales, várias fendas, e era difícil um exército passar por lá. E Edom achava que era a mais incrível do mundo, porque a exposição dela era a mais estratégica possível. Então não tinha como os povos atacar tão fácil. Por isso que ele fala: ó habitante das fendas da rocha. E aqui eu gosto. Por que eu gosto tanto de Bíblia hebraica, de Velho Testamento? Bíblia hebraica e Velho Testamento. Aí eu vou explicar para vocês agora com o livro de Obadias. Se você entender, Deus está olhando para as nações como se fossem nada. Essa é a parte interessante. Vamos continuar? Aqui, olha só. Aqui é só um comentário sobre rocha. Rocha, sei lá. E aqui eu estou citando um comentário bíblico. Aqui. Corresponde à importante cidade de Edom. Mais tarde, Selá foi chamada de Petra pelos gregos. Ela estava em uma excelente posição defensiva, localizada em um vale estreito, cercado de penhascos rochosos. Vamos seguir? E aqui entra a questão. Porque, olha que legal, olha o que o texto diz aqui. Olha só, isso aqui é fenomenal. Habitante das fendas da rocha, da sua alta morada, que diz em seu coração. Que o sujeito é habitante. Então, habitante que mora num lugar alto e que diz no coração dele: quem me derrubará para a terra? Se te elevares como a águia, e se entre as estrelas pusesse teu ninho. Deus está falando: se você for uma águia alta, que voa até as estrelas do ninho, e aqui tem aqui troca de prosa para poesia hebraica. A poesia hebraica é muito bonita. Se você for uma águia que faz seu ninho até nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Olha como é que ele introduz: quem me derrubará para a terra? Edom diz isso no coração dela. A pergunta é retórica. Edom está querendo dizer poeticamente que não pode ser derrubado. E ela disse no coração. Então Deus diz: mesmo se você fosse uma águia e voasse até as estrelas e lá fizesse o ninho, eu lá te derrubaria. Assim diz o Senhor. Um texto fenomenal.
Só para terminar essa perícope. Olha só, a gente está trabalhando a perícope do verso 1 a 4, que era o quê? O anúncio de que Edom seria julgado. A arrogante nação de Edom parecia uma águia que armara seu ninho na fenda de uma rocha e olhava para os outros animais com grande desdém, como se eles fossem as formigas da terra. A ideia de que Edom era justamente isso. Uma cidade, uma águia em cima do lugar. E ela olhava todo mundo como se fosse um inseto pequeno. Esse aqui que comentou foi Norman Champlin, tá? É um comentário também. Só que Deus fala, se você fosse uma águia e subisse até os céus, até as estrelas, lá eu te derrubaria. Uma outra questão interessante, lembre as figuras de águia, essas coisas, você tem que é uma dica aí de interpretação para texto poético. Procura na Bíblia várias vezes que esse termo, que essa expressão simbólica aparece, porque ela vai te demonstrar o que que ela significa. Principalmente no mesmo livro. No caso de Obadias não tem essa expressão aparecendo de novo, então não tem como fazer isso aí. Águia, em outros textos, é simbolizada por Deus. A águia é como se fosse Deus, porque Deus está acima de todos. Ele pode voar para onde quiser, porque ele está acima de todos. Então, Edom está se colocando até no lugar de Deus. Ela está se achando Deus. Ela não está colocando no lugar de Deus. Ela se acha Deus. Ela acha que é tão superior que ela age como uma águia. Mas Deus é a verdadeira águia. E de lá eu te derrubarei. Pausa. O que vocês acham? Rapaz, por mim, continuava só mais um pouquinho. Não voltaria o sol que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Você viu que tá parecido com o que eu escrevi na Almeida, né? A minha tradução com a da Almeida. Se eu for na Bíblia de Jerusalém, que eu recomendo. Ó, eu nem falei das versões que eu recomendo, né? NVI, Nova Almeida Atualizada, Bíblia de Jerusalém e Almeida Revista Atualizada. E a CF também, se você quiser ler. Eu não leio muito dela, não. Essas são, na minha opinião, as melhores que tem hoje. Vamos ler a de Jerusalém. Olha como é que traduziu diferente a de Jerusalém. Se ladrões viessem a ti, ou assaltantes noturnos, não roubarão o que é necessário. Se vindimadores vêm a ti, não deixarão restos. Como foste devastada. Percebeu? Ele inverteu a ordem. A Ara, ela traduz de maneira mais direta. Ela lê o texto e fala, bom, a sintaxe é essa, eu vou traduzir do jeito que tá. E eu fiz da mesma maneira. A Bíblia de Jerusalém, ela inverte o texto. Ela deixa se ladrões viessem a ti, não roubarão como é necessário e tal. E aí no final ele coloca como você foi devastado. São detalhezinhos aí que a tradução é porque é um texto antigo, a gente tem que traduzir em português e tá. Só que tem um detalhe que vocês não perceberam. Olha só. É esse aqui, ó. É o verso 6. Vamos ler isso na área. Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Na minha tradução, tá assim. Na tradução que eu fiz, que eu traduzi. Como foram investigados Esaú? Desvendados seus esconderijos. Por que isso? E aí entra a questão do exegeta que sabe o hebraico. Eu não sei o suficiente. Então foi um trabalho difícil para eu traduzir isso aqui, tá? Difícil. Não foi tão. É porque a minha leitura é um pouquinho lenta. Eu estou praticando hebraico ainda. Então é uma leitura lenta. O que ele está dizendo assim? Tá uma palavra que é um rapax legum. E aqui, por que, que o que eu descobri no texto de Obadias? É um texto pequeno, mas ele tem muitas questões que a gente necessita da exegese. Então foi o texto perfeito. Aqui tem outro detalhe que pode acontecer na sua exegese. De aparecer um rapax legum. O que é um rapax legum? É a palavra que aparece uma única vez na Bíblia inteira. Como é que você traduz? A internet ficou meio ruim aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Eu não sei porquê. Minha internet ficou ruim, mas estava ouvindo. Ok. E aí, como ela aparece uma vez na Bíblia, você se lasca. Você faz o L. Né? Você não tem uma palavra para comparar. No caso dessa palavra aqui, a gente tem uma. A primeira coisa que a gente procura a raiz da palavra. No caso dessa aqui, a gente deu sorte. A palavra, ela é. A raiz dela é conhecida na Bíblia. O jeito que ela aparece que é diferente. Então, como ela aparece? Ela aparece em vários momentos. E aí entra a questão que eu gostei. Olha só, vou até procurar aqui para te mostrar um negócio. E aí entra o papel. Como é que eu vou saber qual é o significado da palavra? E aí eu vou ser bem sucinto, porque não é o foco aqui eu ensinar hebraico.
Porque eu quero provar para vocês que você consegue fazer a exegese sem o texto hebraico aqui, olha só. Os tesouros escondidos. A raiz dessa palavra, olha só aparece uma única vez. Tá vendo? Uma única vez. Mas a raiz dessa palavra aparece em vários e vários outros textos. Vários e vários outros textos. Aparece no evento que Daniel vai reconhecer, quando Josué ele vai invadir Jericó. E aí tem uma prostituta que eles vão, né, pegar. E quando eles vão pegar a prostituta, aparece a palavra como um bem precioso. A ideia aqui é de algo escondido que é um bem precioso. Saul, não sei hebraico. O que eu faço? Você procura e compara as versões. Olha só, Almeida. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém, perdão, eu apertei na versão errada. Bíblia de Jerusalém. E aí o trabalho só continua. E eu quero resumir porque eu já vi que tem 1 hora que a gente tá aqui. Olha lá. Como Esaú foi revolvido, explorados os teus tesouros escondidos. Parece que tem uma unanimidade das Bíblias querendo trazer como tesouros. Por quê? Porque a palavra, muito provavelmente, e é o caso que eu falei do hebraico, quer dizer tesouro, algo escondido que é muito importante. Mas e se as traduções discordarem? E aí, eu como falei, a gente não tem muito o que fazer. Sem o hebraico e sem uma análise, se você não for profissional, você vai ter que partir como. E aí que entra a questão de exegese. Por que a exegese é tão difícil? Você tem que conhecer muita coisa da época e você não tem muita coisa da época à sua vista. E aí que entra os nossos ferramentas, comentários. Nesse aplicativozinho que eu recomendei, é só você pesquisar no YouTube ele, que tem um grupo, uma comunidade que disponibiliza vários materiaizinhos aqui. Vamos lá? Comentário bíblico adventista, ele coloca: a Septuaginta indica que algo foi saqueado. Você vai da Champlin. Aí ele fala, ele tem um comentário extenso, Champlin. O Cambridge, que eu já citei aqui, olha só, ele vai comentando. Então a gente tem alguns materiaizinhos que te ajudam. O mais importante é você prestar atenção. Todo termo que você não entendeu, você tem que tentar entender. Essa é a ideia da exegese. As perguntas vêm no texto. E além dos termos, muitas vezes você vai ver frases, jeitos do personagem falar, e tudo isso vai te fazer uma pergunta. Mas por quê? Por que o texto está aqui? Por que não está antes? Tá bom? É um pouquinho trabalhoso, não quero cansá-los, então mais uma pausa aí, o que vocês quiserem perguntar. Bom, eu quero dizer, né, tô sendo bastante edificado aqui, reaprendendo bastante, relembrando algumas coisas, né? Nós somos teólogos, né, como foi dito desde o início. Nós temos o poder nas mãos. Hoje em dia, é necessário dizer que a gente tem facilidade, né? Se, por exemplo, um profeta da época de Obadias quisesse entender esse texto um pouco mais, ele iria depender tão somente do Espírito Santo e daquele rolo de papel que ele estaria na mão. Hoje não. Hoje a gente tem um comentário que tanto a gente pode comprar o físico, se preferir, como a gente também pode ter lá no celular, né? Na palma da mão. A gente pode ter um livro como o que Saulo apresentou, de exegese, no celular, ou a gente pode comprar. Então é uma coisa muito acessível. E agora também novidade aí para vocês, tá? Pode questionar, trazendo isso para vocês aqui, ensinando como fazer exegese. Olha só, mais simples ainda. Maravilhoso. Não é? Muito bom, né? A gente tem um tempo muito privilegiado. E se a gente for fazer uma série de Daniel aqui ou alguma coisa assim, tem profecias que falam justamente do conhecimento começando a ser adquirido. Mas vamos lá. Eu fiz uma análise muito complicada, vocês perceberam, da palavra esconderijos. Mas no caso aqui, comparar versões é a ideia. É comparar versões. Se você puder, pegue versões em espanhol. Eu vejo gente falando, não, peguei do espanhol, peguei do inglês, porque são traduções, são todas exegeses. Meio que a tradução já é uma exegese do texto. Então você está vendo a exegese de tal tradutor. Isso é muito bom. Compare traduções diferentes. Veja os comentários, que é o que a gente consegue fazer. Eu mesmo, por muito tempo, eu fiquei dependente dos comentários. Por quê? Porque eu só tinha como entender o texto traduzido por eles. E eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu vou pegar esse trem para aprender hebraico. Não sou um hebraísta, mas eu já consigo pelo menos ler o que está escrito, ver que essa palavrinha, mesmo que eu não saiba o significado dela,
eu sei que ela aparece em tal texto, em tal texto. E mesmo que você não consiga ler hebraico, você pode fazer isso, pegar o dicionário, ver essa palavrinha. Qual é a palavra original? Ah, é essa. Em qual texto essa aparece? Isso tudo é exegese, meu filho. Quando você tenta entender o texto no contexto do texto, não na sua mente, quando você não coloca a coisa da sua cabeça no texto, ele fica claro para você. Aí, vamos lá. Agora, para eu não me demorar demais aqui nesses textos e tal, e só para demonstrar para vocês esse detalhe do Rapax Legomena, eu quero terminar o texto logo porque é um texto grande. É pequeno, mas é grande. Olha só. Aí, como eu falei, assim, como está, só para a gente ler isso aqui, investigados, lembra da Almeida? Esquadrinhados, e vasculharam as coisas de Edom. Ou seja, o que a gente tem? E aí, outra coisa interessante, paralelismo sinônimo. Lembra que a gente estava falando de estrutura? Uma das estruturas são as mini estruturas no texto, as mini estruturas que cada estilo literário tem. No caso da poesia, tem muito isso aqui, ó. Se ladrões viessem a ti, ou saqueadores da noite. Você percebeu que ladrões e saqueadores é a mesma coisa? Essa é a ideia. O texto está querendo repetir, porque na época isso ajudava a gente a se lembrar do texto. Aí ele volta. Como está destruído? Essa expressão aparece em oráculos proféticos. Ah, como caíste a estrela da manhã, lembra? Como caíste ao Babilônia. E tal, ele vai falando. É uma expressão de espanto. O profeta está vendo e ele está descrevendo a emoção dele. Repara cada detalhezinho do texto que é muito bonito. Olha só. Não roubariam eles o suficiente? Se vindimadores, que são agricultores, viessem a ti, né? Não deixariam alguns restos? Você perceberam que está acontecendo uma repetição aqui? Não roubariam eles o suficiente, não deixariam alguns restos, não está em paralelo? Isso na poesia é repetição. Muitas vezes você entende o significado de um texto justamente por essa repetição, porque um verso tá um texto difícil para você ler e você não sabe o que é, mas embaixo está a explicação dele, porque eles estão em paralelos. E aí a gente tem outra questão: como foram investigados e desvendados os seus esconderijos? O texto se completa sozinho para reafirmar o sofrimento de Edom. Então a gente tem aqui investigar e desvendar os esconderijos é a mesma coisa. Ou seja, Edom seria saqueada, roubada por ladrões. Isso tudo é só o verso 5 e o 6. Tudo falando que eles seriam roubados. Então o texto começa a ficar claro para você, se você perceber esses links. Aí, outra coisa, até a fronteira te expulsaram, todos os homens da tua aliança te enganaram. Prevaleceram contra ti os homens da tua paz. Teu pão colocaram como armadilha sobre ti. Não há entendimento nele. E aí, só um instante, que a gente vai. Eu tenho no texto aqui uma questão, só citando os textos que eu falei, como cair, estrela da manhã e tal. Eu tenho aqui explicação dos vindimadores. Inclusive, eu esqueci que eu tinha feito esses slides que agora que eu tô lembrando, tá? Só dando uma olhada. Ah, sim. Em Jeremias, lembra que eu falei que tinham profetas da mesma época dizendo a mesma coisa? Olha o que Jeremias diz. Vê se não é o mesmo texto escrito. Se vindimadores viessem a ti, não deixarei alguns cachos? É a mesma coisa. É a mesma ideia. Então a ideia é que parece que Edom atacou, Edom traiu e Deus se cansou na mesma época. E vários profetas falam disso. Vamos lá? Desvendados esconderijos, a gente já falou. Inclusive aqui eu cito a questão da palavra. Matzful. Matzfun. Aí eu falei do Rapax Legoma. Eu esqueci que eu tinha feito slide pra você ver como é que tá a minha vida. Aí eu falei só da palavra desvendados esconderijos. E olha só, para facilitar a gente, eu vou falar das microestruturas. Lembra que eu falei de repetição? No verso 7, tem uma questão lá no verso 7, que muitos tradutores, se você pegar o comentário do verso 7, ele vai falar, olha, a gente tem 4 possibilidades do que ele quer dizer no hebraico. Eu gosto de analisar, como eu falei, a estrutura, olha como é que a estrutura nos ajuda. Em vez de eu ficar preocupadíssimo com o que está escrito no hebraico, vamos ver, mesmo em português, eu vou depois colocar a versão em português aqui, como eles se parecem. Como eles se parecem. E aí, pelos paralelos que o texto está sendo repetido, eu entendo o que ele está querendo dizer. Olha só, ali, vou ver se a gente tem aqui vai ficar bom no final. texto hebraico. Por que eu coloquei hebraico? Porque eu vou ler para vocês e vocês vão perceber como se parece. A repetição é parecida. Olha só. Achei que não ia dar certo, mas eu tô gravando aqui. Bora ver se vai Hagvul, ficar bom. Grava assim. Shi, Le, Hu, Ha. Ha, Kal,
Aneshei, beri, te, ha. Perceberam? Shiluha, beri, te, ha. E agora repare, vai repetir. Com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. É como se eu dissesse a garota bonita, inteligente, esbelta e esperta. Olha só. Re, siu, ha, ya, lu, le, ha. Olha o ha de novo no final. Agora, olha como é que vai começar a quarta estrofe. Anchei. Como é que tá a segunda estrofe? Kol, anchei. Quarta estrofe. Anchei, shlomeha. Perceberam? Todos terminam com leha. E tem a segunda e a quarta estrofe falando de anchei. E lá atrás não tem a palavra anchei, se eu não me engano. E o que é isso? Vamos lá. Vamos ver agora vamos ver o português, né? Vamos parar de ser pedante. É só para vocês verem como é que a sonoridade é parecida. Isso ajuda todos a se lembrarem, porque a sonoridade é parecida. Traduzindo literalmente, até a fronteira te enviaram, todos os homens da tua aliança te enganaram, prevaleceram contra ti. Os homens de tua paz, teu pão colocaram como armadilha sobre ti. Não há entendimento nele. Vamos ver um negócio interessante aqui, olha só. Vamos fazer o seguinte. Maurício, lê o verso, esse parte 1 e 2. Até a fronteira te enviaram, todos os homens da tua aliança. Daniel leu 3 e o 4 e eu leio o 5 e o 6, tá certo? Começa aí, Maurício. Eram todos os homens de tua aliança. Isso. Te Daniel? enganaram, prevaleceram contra ti. Os homens de tua paz Teu pão colocaram como armadilha sobre ti. Não há entendimento dele. Perceberam aqui? Homens da tua aliança, homens da tua paz. Até a fronteira te enviaram, te enganaram, prevaleceram contra ti. Teu pão colocaram como armadilha sobre ti. Os homens de tua paz. Não há entendimento nele. O paralelo aqui, tem como desenhar nisso aqui? Não dá. Mas o que aparece é que até a fronteira te enviaram, te enganaram, até a fronteira te enviaram. Te enganaram, prevaleceram contra ti. Teu pão colocaram como armadilha sobre ti. Te enganar, aí fala, e aí, terceiro verso. Segundo, na verdade. Todos os homens de tua aliança, os homens de tua paz. Não há entendimento nele. Perceberam? Parece que não tá tão parecido. Mas tem detalhes no texto que parecem. Até a fronteira te enviaram, te enganaram, prevaleceram contra ti. Teu pão colocaram como armadilha sobre ti. Parece até um trava-língua. O que o texto está mostrando aqui é justamente o que eu falei antes: paralelismo sinônimo. Os textos estão falando em paralelo. Então quer dizer que até a fronteira te enviaram, quer dizer que enganaram ele e prevaleceram contra ele. E se você pegar o texto em outras versões, você vai perceber e vão falar: te levaram até o limite, te levaram até o fim. Ou seja, e aí eu traduzi como fronteira. Por quê? Porque parece que expulsaram os reis, Edom, das fronteiras dos reinos deles, dos amigos dele. Enganaram ele e prevaleceram contra ele. E as pessoas que comiam do pão, né? A ideia do pão, o pão dele, foi como uma armadilha sobre ele. Quem fez isso? Os homens da aliança e os homens da paz. E é por isso que Edom não tem entendimento nele. Os textos estão em paralelos para demonstrar a mesma coisa. São 3 descrições do mesmo evento. Então eu não preciso preocupar como traduzir o verso 1. Ou até fronteira te enviar. Eu só preciso preocupar o que isso quer dizer para nós. Legal, né? bem interessante. E os recursos que a gente tem para trabalhar o texto melhor, né? Você quebra ele em partes, aí fica mais fácil você visualizar o todo. Isso. E aí, quebrando ele em partes, é muito importante você fazer isso na exegese. Eu não coloquei, como eu falei, eu reduzi os passos da exegese. Mas um dos passos é fazer segmentação. A gente pega cada texto, cada sentença e vai dividindo bonitinho quem falou, para quem falou e com quem falou. Aí você vai começar a perceber que o texto está se repetindo. E olha como é que é fácil perceber. Só voltando aqui na tradução. Um comentáriozinho. É uma coisa interessante que, tipo assim, dá um trabalho do caramba eu tentar perceber isso, mas depois de um tempo faz até sentido. Essa é a ideia da exegese. Você lê o texto e tenta buscar o significado do texto. Olha que legal.
Então, quer dizer, se ladrões viessem a ti, ou saqueadores à noite, ele tá falando da mesma coisa. Ladrão e saqueador é a mesma coisa. Mas ele tá repetindo para deixar bem claro o que ele tá dizendo. Bem claro. Então, quando a gente vê aqui, eu poderia até, como eu já li aqui para vocês, levar ele à fronteira, ou seja, expulsaram ele da fronteira, é igual enganaram ele. Ele tá contando uma historinha. Você, Edom, vai ser o quê? E lembra que tá no passado? Tá no passado porque Edom vai acontecer com Edom ainda. Vão te enviar para fora da fronteira, vão te enganar e ganhar de ti, e vão colocar armadilha na sua própria comida. É como se assim, te traíram do maior nível. E quem fez isso? Todos os homens da tua aliança, todos os seus amigos, todas as suas nações amigas. E o que é pão? Né? Aqui, Ah, tá. É Obadias 1:8. Por acaso, naquele dia, declara o Senhor, não destruireis os sábios de Edom e o discernimento dos montes de Esaú? O que é isso? E aí a gente lembra de Jeremias novamente. Jeremias, meio que, se você começar a ler Jeremias e perceber os links, você vai perceber que Jeremias vira o comentário de Obadias. Porque, como eu falei, a mensagem é a mesma. Jeremias só está usando outras palavras em alguns momentos, mas outras vezes estão, parece que até copiando um do outro. Então, a linguagem é a mesma, é o mesmo vocabulário. Então você vai ter o quê? Jeremias dizendo que os edomitas eram homens sábios, era uma nação muito sábia, mas essa sabedoria não valeu de nada. Não valeu de nada. Vamos lá? Perícope 3. Perícope 3. Vamos lá. E aqui vai ficar fácil, porque as traduções, apesar de difíceis, e aí entra na verdade uma questão difícil, olha só. Do versículo 12 para o 14, a gente não sabe, eu pelo menos, no meu estudo, e o que eu vi comentários e comentários de hebraístas, a ideia é que a gente não sabe como traduzir esse texto. A gente não sabe se aqui Deus está descrevendo uma coisa que ele já fez ou que Edom iria fazer. Mas eu traduzi, tendo em vista que não dá para traduzir direito. Mas eu acho que tá traduzindo uma coisa que Edom já fez. Porque essa parte do... E aí entra a questão, entender a estrutura do capítulo. Esses versos do 10 a 14, eles estão falando do que Edom fez. Entendeu? O texto todo está falando do que Edom fez. E por isso que Deus está julgando. Porque Edom fez algo de errado. O que ele fez? E aí a gente vai ler o texto aqui. E aqui não tem muita dificuldade de entender. Por causa da violência contra teu irmão Jacó. Olha só, teu irmão Jacó. Repare os termos. Lembra? Cada leitura que você vai fazer. Te cobrirá de vergonha e serás cortados para sempre. No dia em que permaneceste de longe, no dia em que estrangeiros levaram cativo o seu exército, e estrangeiros entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu também eras como um deles. Não olhes com alegria para o dia de teu irmão, no dia da tua calamidade. Não te alegres sobre os filhos de Judá, no dia de sua destruição. Não abras tua boca com arrogância no dia de angústia. Não entres pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não olhes tu também sobre o mal do dia da sua calamidade. E não estendas tua mão sobre o seu exército no dia da sua calamidade. Não fiques na encruzilhada para cortar seus fugitivos e não entregues seus remanescentes no dia de angústia. Analisando agora que eu percebi que provavelmente a estrutura que eu falei que eu gostava tá aqui e que eu não fui atento, olha só. Mas deixa pra lá. O importante que a gente tem que entender aqui. Duas coisas importantes nesse texto. Parece que Edom foi maldosa. Traiu Israel. E é justamente o que a gente usou para datar o texto de que época, lembra? Não te alegres, tal e tal. Edom foi miserável. Foi um filho de uma mãe, um amigo da onça. E é por isso que os textos estão dizendo aqui. Isso você fez. E é por isso que eu vou te julgar, Edom. E aí entra a questão do Deus que invade a história, que eu acho fenomenal, tá? Primeiramente, teu irmão Jacó. Se Israel é declarado em Êxodo 4, uma coisa interessante pra gente perceber. Se você conhecer as histórias bíblicas, também vai te ajudar a interpretar o texto. Se Israel é primogênito de Deus, e ele que disse isso, Êxodo 4, ele está dizendo que Edom é irmão de Israel. O que ele está querendo dizer é que Deus é pai de Israel como nação e de Edom como nação. Mas vocês perceberam que até agora Edom foi chamada a nação inteira foi chamada de Edom como se fosse uma pessoa? E agora deixa bem mais claro isso no texto.
teu irmão Jacó? A ideia é uma família. E Deus é o rei de todas as famílias. Por isso, Edom, como sendo irmão de Jacó, tem a mesma responsabilidade de Jacó. E Jacó está se referindo à nação. Mas ele está se referindo à nação, lembra com quem? Com o filho de Isaac. O começo da nossa genealogia. Então a gente tem o quê? Irmão Jacó. Vocês, todas as nações, são minhas filhas. Alguns não sabem muito bem o que eu quero para elas. Mas quem sabe já deveria ter entendido que o que está fazendo está errado. Então a gente tem aqui filhos que estão afastados de Deus porque quiseram, outros porque realmente foram afastados. E a ideia, entendendo agora o contexto mais amplo, Israel, ela tinha uma função, levar esses filhos perdidos, e aí Daniel vai levar do filho pródigo, que tem no Novo Testamento. Não é na época não tinha essa historinha, né? Mas, enfim. Então eles são filhos perdidos. Israel a missão de Israel era trazer esses filhos perdidos de volta para o pai. No caso de Edom, ela conhecia Israel porque era irmão gêmeo. Então eles sabiam qual eram os deveres como nação. Mas eles continuaram sendo ruins. Depois de séculos da história que a gente leu, que a gente lembrou de Jacó e Esaú, Edom continua vingativa e maldosa. Então Deus falou, acabou minha paciência. E é por isso que eu estou te julgando. Porque você foi um péssimo irmão. Você foi um péssimo membro dessa família. E eu te suportei até agora. Agora é a hora do seu julgamento. Comentários? Bom, dito isso, Feliz Natal a todos, né? Com essa família aí. Essa família unida, né, unida? Agora, vocês perceberam que a partir de agora eu parei de comentar. Os textos estão ficando enormes. E não precisamos de muitos comentários, porque a partir de agora o entendimento do texto vai ser tranquilo de ler. Olha que legal. A parte difícil foi só na descrição, né? Aí, tá vendo? Existem esses momentos também. Talvez vocês ficam assustados com essa questão, né? Olha o tempo que a gente gastou para fazer só a introdução do texto. Mas vejam, compensou porque a gente chegou no final e ficou filé, né? Fácil. Com mamão, como disse Aldo. Com mamão, como diz Aldo. E essa é a interessante. Olha só. Quando você lê o livro do profeta Abacuque, profeta Obadias, o profeta Daniel, se você lê ele puríssimo, pouca coisa você vai entender, não vou mentir. Você entende algumas coisas e tal, mas quando você entende o contexto ao redor, e toda a exegese quase toda a exegese é contexto. É o contexto literário, é o contexto amplo, é o contexto histórico, e a gente vai ver tudo isso para se juntar. Por quê? Porque a gente está remontando. E por que a gente fez tudo isso? Você já percebeu que agora o texto ficou filé? Por quê? Porque tudo isso a gente está remontando uma história que não é nossa. Mas ela passa a ser nossa quando Deus quer contar pra gente. E quando ele conta, você tem que remontar o quadro todo. Eu tô enxergando um pedacinho do quadro. Vamos ver ele todo. E aí, Deus termina, e aí é uma coisa característica, e aí vamos falar um pouquinho de característica de estilo profético. O estilo profético, muitas vezes ele fala de oráculos contra as nações. Os profetas, eles não eram só profetas de Israel, eles eram enviados às outras nações. No caso de Obadias, o papel dele profético todo foi em cima de ir contra Edom. Mas olha só, lembra que a gente percebeu que Obadias não fala a data que ele foi escrito e não fala quem ele é? Eu estava lendo num comentário introdutório e abriu a mente, né? Ele é estudioso, como falei, coisas que a gente não sabe, a gente tem que buscar estudiosos que sabem. Geografia, de história, enfim. Ele diz, quando a gente vê isso, e lembrando, eu esqueci de falar para vocês, mas tem uma questão de lugar no cânon. Quando a gente pega na Bíblia e vê onde ele está localizado na Bíblia. Em várias Bíblias, na Septuaginta, na nossa, que segue a Septuaginta, e na Bíblia hebraica. Porque a gente vai entender melhor quem é autor. Se você souber em que lugar ele está, você sabe mais ou menos de que época que ele é. É um negócio interessante da gente analisar, mas não precisou não. No final você percebeu que a gente nem precisou, a gente pulou. O que acontece? Até me esqueci onde estava. Assim, a gente tem um julgamento histórico. E depois Deus se refere ao dia do Senhor. Porque é como se Deus dissesse assim, e você entendendo a história toda, né? Você chegando no final da Bíblia, você percebe o negócio. Deus sempre foi pai de todas as nações. E quando o filho se rebela
é rebelde, ele ainda tem paciência, mas tem um horário que Deus julga, né? E olha só, a bateria do cara acabando, né? Esse horário que Deus julga é interessante reparar nele. Por quê? Porque, na verdade, Deus está querendo descrever um negócio interessante por toda a Bíblia. Vocês são maus, tem um contexto de briga maior que vocês, inclusive, e é por isso que eu ainda estou tentando resolver e segurar os trancos. E nesse momento, vocês ainda estão livres para ser rebeldes a mim, porque eu estou tendo paciência. Mas, de verdade, vai chegar o momento que eu julgarei a vocês. Só uma pausa, rapidamente. Olha só, vamos lá? Voltando. Vai chegar um momento que eu julgarei todas as nações. Então Deus sempre alude através de um profeta. Vocês estão agindo rebelde agora, mas lembre-se, vocês vão ser julgados. E aí entra o dia do Senhor. Agora a gente tem duas leituras a fazer aqui. A primeira é o que esse texto significava na história. O dia do Senhor geralmente é o dia de julgamento, o dia que ele vem e tal. Se refere a um dia que Deus vai irromper contra a história, ele vai chegar na história e vai agir de verdade. E ali é porrada, é o dia, é aquele dia. E quando ele fala isso, a gente não sabe de que evento ele está falando, se é o julgamento 1, se é o julgamento 2. Que julgamento é esse? Mas repare, isso aqui valeria, sempre vem o julgamento com a promessa. E essa promessa serve quando o filho é obediente, segue o que Deus mandou. Israel, quase 100% das vezes, não faz isso. E aí o que acontece? A promessa fica perdida no passado? Deus prometeu. Se eles fossem fiéis, é claro. Só que não. Ela é expandida. A gente vai fazer uma leitura dela no passado e perceber como ela se cumpre no futuro. Onde Deus realmente vai, não apenas a casa de Jacó, mas a todo Israel. E aqui todo Israel é no sentido de todos os filhos de Deus. Porque uma coisa que, e aí a gente vai terminar aqui no nosso estudo de Obadias percebendo um detalhe. Deus está julgando aqui uma nação só. Mas no final ele vai julgar todas. Todas são família de Deus. E quando você chega para um judeu, já tive conversa com pessoas que têm essa ideia judaica e fala, a Bíblia, e se referindo ao Antigo Testamento, é para os judeus, eles estão errados. Posso ser sério? Estão errados. Tudo bem que a aliança é com Israel primeiramente, mas o objetivo de Deus não é deixar Israel sendo a melhor de todas. Deus não escolheu ela por ser a melhor de todas. Isso é lido na Bíblia. Deus escolheu porque ele quis. Olha que fácil de entender. E na verdade ele é Deus de todas as nações, querendo elas ou não. E é por isso que a gente chega no grande dia do Senhor. É citado no Novo Testamento e tal. É o dia da vinda, né? Então, vamos lá. Quando tem um texto assim, que a profecia ela é com base em obediência, como Israel não obedece, Deus cumpre ela plenamente no futuro. Mas como eu sei que ela vai cumprir? Quando Deus cita isso por o profeta posterior. A linguagem. Essa linguagem é citada em Pedro, é citada em Mateus, em Apocalipse. Então a gente tem um dia, esse Senhor, em que Deus vai realmente julgar todas as nações. E essa profecia que a gente está vendo que não se cumpriu por causa da desobediência de Israel, vai se cumprir no contexto amplo. Então vamos fazer essas duas leituras. Primeiro, contexto histórico. Porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como fizeste, assim se fará a ti. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. O que você faz, volta para você. Assim como bebeste sobre o meu santo monte, e aqui está referindo, olha como é que a Edom era miserável. Ela bebeu em Jerusalém, depois daquela treta que a gente viu acontecendo, ela ainda fez orgia, bebeu lá, no monte em que Deus habitava, né? Ele escolheu para fazer a habitação no nome dele. Ele vai falar, assim como você bebeu, assim todas as nações vão beber continuamente. E beberão, e engolirão. Você perceberam a repetição? Poesia. Beberão e engolirão. E serão como se nunca tivessem sido. Serão como se nunca tivesse existido. Essa linguagem bíblica, e eu não precisei fazer no slide, porque é muito fácil de explicar. Não tivessem sido, é como se não existisse. É fácil de entender. Deus destruirá todos os que escolheram
ir contra Deus de maneira totalmente peito aberto, não tá nem aí se Deus vai julgar ou não. Essas pessoas são como se nunca tivessem existido. Vão ser destruídas plenamente. No verso 13 e verso 17 ele fala, mas no Monte Sião, aí é a oposição, a bênção que seria se Israel obedecesse. Haverá livramento, e será santo, e a casa de Jacó possuirá suas possessões. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú será palha. Olha só como é que cita José e Jacó. Jacó e José são referências ao José, filho de Jacó. A família de José e a casa de Esaú serão palha. A família de José e a de Jacó serão fogo. Eles acabarão com Esaú, os inimigos de Israel e de Deus. E não haverá sobrevivente para a casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Aí ele fala no verso 18, no 19 fala assim, e os do Negueb possuirão o monte Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão os campos de Efraim, os campos da Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os exilados deste exército, dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, até Sarepta, os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade de Negueb. Ele está dizendo que quem foi atacado vai agora dominar no reino de quem atacou. Mas no final, todas as nações serão do Senhor. E aí no verso 21 ele diz, e subirão os salvadores, os mesmos salvadores que foram exilados, ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Israel não foi obediente, essa profecia não se cumpriu. Mas ela vai se cumprir no contexto amplo. Isso aqui também é exegese, tá? E qual é o contexto amplo? Quando Deus vier para julgar as nações, ele vai fazer de Esaú, e Esaú agora, como, olha só que interessante, Edom tem as mesmas consoantes da palavra Adam, que é homem, humanidade. Ele está expandindo, ele começa na história e termina lá no futuro, dizendo, agora o dia do Senhor veio. E quando ele vier, todos os ruins, eles vão receber segundo eles quiseram, eles vão ser destruídos. E os justos, agora, reinarão e julgarão quem foi o inimigo. E finalmente, todas as nações serão do Senhor. E a gente termina esse Natal maravilhoso assim, né? Olha só. O que vocês acharam? Dúvidas ou não? Falamos bastante, né? O que vocês acham? Sem palavras, velho. Assim, é maravilhoso, né? Terminamos 10h27, Brasil. Nosso episódio 0. E é isso, né? Fica aí uma mensagem pra gente. Agora vou fazer a aplicação homilética, né? Claro. Aquilo que é feito contra a justiça de Deus, porque quando o ser humano comete um crime aqui na Terra, ele tem uma penalização por isso, né? E diante de Deus é a mesma coisa. Quando o ser humano ele peca, ele transgride a lei de Deus, como no caso de Esaú, da nação de Edom, né? No caso, contra Israel, contra Jacó, eles também sofrem o juízo divino, eles estão debaixo do juízo divino. Então é isso que está reservado para aqueles que desobedecem a Deus, que se opõem a Deus, que se opõem à lei de Deus. O juízo os aguarda, né? Essa é a mensagem também do Evangelho, porque a Bíblia é um livro que trata fundamentalmente sobre Jesus. Jesus, né, aproveitando o contexto do Natal e tudo mais, foi aquele que veio ao mundo para nos livrar da ira divina, né? Jesus ele veio ao mundo para fazer com que esse juízo que estava sobre nós, por termos transgredido a lei de Deus, esse juízo não tivesse mais poder sobre nós, uma vez que Cristo tomou sobre si essa pena. E pela pena de morte ele sofreu lá na cruz. Então, acredito que deu para ficar claro, acredito que foi compreensível o que foi tratado aqui. Eu sei que foi longo, os próximos episódios vão tentar ser menos longos, mas é um podcast. Essa é a ideia do seu podcast. A primeira aula foi justamente
vai ser um pouquinho longa, é porque a gente está analisando o livro inteiro da Bíblia, a gente não leu o livro inteiro, né? Eu pulei alguns detalhes, talvez, porque quando a gente vai explicando, a gente esquece algum detalhe ou outro, mas a gente vai abarcando e relembrando isso nas próximas aulas. Eu sei que foi cansativo, espero que, perdão, isso foi muito cansativo. Para quem vai ver no YouTube, pode parcelar à vontade, tá? Eu queria dar uma aula bem abrangente mesmo, mas eu esperava que o Obadias ia ser um livro tão fenomenal, entendeu? Porque a gente ignora esse livro, a gente pula esse livro, e eu acho que muitas vezes a gente pula por ser difícil, a gente percebeu que tem textos e detalhes difíceis, a gente pula o livro por um livro tão maravilhoso. E aí, só comentário homilético, como sempre, Daniel, seus homiléticos. Um detalhe interessante, a homilética boa, ela usa uma exegese boa também. E eu gostaria de demonstrar um negócio interessante que a gente percebeu aqui, eu não sei se eu acho que eu até esqueci um pouquinho do que eu ia falar, porque eu estava arrumando algumas coisas aqui. Agora perceba um detalhe que a gente não pode perder. Ah, sim, lembrei, perfeito. Tudo que eu falava, olha só. Tudo isso começou, todas as nações, Deus quando ele fala de nações, ele não está falando necessariamente, isso é um detalhe que a gente percebeu no verso 10, Deus nunca fala de nações, mesmo falando de nações, ele não fala de nações como só nações, como concreto. Ele fala como pessoas. As nações inteiras, no todo. Então quer dizer que ele está falando da maioria das pessoas. Tanto é assim que o livro todo fala de Edom, Jacó e Esaú e José. Pessoas. E também isso nos lembra de qual? Da história dessas pessoas. Por quê? Porque todos os erros dessas nações começam em uma família. Uma família desestruturada. O que dá uma família desestruturada? Ah, mas o dia do Senhor vem. Está próximo para todas as ações. Como fizeste assim, se fará a ti. Tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Obadias, tudo está escrito em cima de juízo. Ah, mas é um tempo em que os salvadores ao monte de Sião subirão para julgar o monte Esaú. Agora, terminando bem aqui, né? Vamos fazer a conclusão. Eu sei que foi um trabalho complicado e eu já expliquei as detalhes. A gente não queria demorar tanto, mas é um trabalho primoroso, é cansativo. Para estudar foi complicado também. Mas, olha só. Que interessante. Esse julgamento, se você, como eu falei, a gente tem que ver a luz de um profeta posterior. No Novo Testamento tem um profeta chamado João. A gente vai estudar muito provavelmente sobre ele no Novo Testamento, algumas vezes no podcast. E o que tem ele? Ele fala que os filhos de Deus vão julgar os filhos ímpios. Por quê? Para entender o porquê que eles foram julgados como maldosos. Deus ele deixa bem expostos os problemas, né? A gente leu o livro de Obadias inteiro, a gente fez um livro inteiro, mas as próximas aulas vão ser perícopes mesmo. A gente fez o livro todo porque é pequeno e é uma coisa que é complicado, por isso que demorou. E, novamente, perdão. Mas vamos fazer a conclusão. Trabalho complicado, mas vamos lá. Um trabalho complicado, mas é a única maneira de conseguir extrair o máximo de entendimento sobre a exegese. Vamos dicas gerais sobre o que a gente aprendeu aqui. Analise o conteúdo histórico e amplo que pode ser dar grande luz sobre o texto. Vocês perceberam quando a gente descobre qual é a história de Esaú e Edom e tal, ajuda a gente a entender o texto. O contexto do próprio texto, ler o texto e ver o que ele está dizendo, sem inventar coisa na nossa cabeça. 3. Ver a estrutura, porque muitas vezes a poesia é diferente da prosa. É diferente de um texto diferente, entendeu? Cada detalhezinho são importantes. Ler nos originais. Se não tiver, compare versões, entenda por que uma versão traduz de um jeito e outra de outro. Por exemplo, em Gênesis, eu ia citar um monte de textos de Daniel, mas eu percebi que a gente não ia dar tempo. E a gente pode analisar esses textos, inclusive, depois. Que é, por exemplo, o fato de que em Gênesis fala a viração do dia, ou seja, no pôr do sol. Em outro texto, na NVI, fala que é quando o vento sopra do leste, se eu não me engano. E tudo isso são versões diferentes. Por quê? Porque o tradutor é inútil? Porque a Bíblia está errada? Estão te manipulando? Não. Porque eles estão traduzindo a mesma coisa, só que um é mais literal, o outro é mais dinâmico. Isso é um detalhe que você pode ver nas traduções. São a mini exegese que você pode pegar com um comentário para te ajudar. Por que o tradutor traduziu diferente. Quinto, entenda a teologia do texto e aplique a sua vida, como Daniel fez, a sua homilia. E a conclusão sobre o que a gente descobriu do livro. E é o que eu descobri na minha exegese. Deus considera todas as nações
mas como pessoas. 2, ele considera como filhos todas as ações. Deus é senhor de todas elas, e quando se tornam problemáticas, como filhos psicopatas, ele castiga. Em 4, em sentido secundário, por Israel não ter cumprido a condição, as bênçãos se expandem a todo Israel escatológico. Beleza? Aqui tá. Eu esqueci de. Como eu falei, eu esqueci de ver a lista dos livros. Olha só, essa é a lista hebraica dos livros. E aqui as referências que eu usei. Tudo isso que eu usei no comentário e alguns conhecimentos prévios. Eu não tenho nenhum livro para recomendar para vocês, a não ser um, que é o livro Os Outros da Bíblia. Pesquisa, Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia, são livros de um mesmo autor, Daniel Henke. Ele faz uma pesquisa de todas as nações que são juntas com Israel e ele explica todas elas. Beleza? Interlúdio aí, Daniel. Galera, chegamos ao final dessa parte, né? Ficou grande e, como o Saulo já disse também, exatamente por causa do trabalho que dá, justamente você fazer toda essa introdução e ir atrás de todos esses detalhes, né, pormenores. E uma regra que eu quero pontuar aqui no livro Pregação e Interpretação Bíblica, que eu voltei a ler e a estudar, ele diz o seguinte: a regra fundamental da interpretação bíblica é que ela explica a si mesma. Ou seja, você não pode dar a ela, né, como Saulo até colocou no slide dele também, você não pode dar a ela um significado que você já tem, ou seja, ideias pré-concebidas, coisas que você acha ou coisas que você acha que tem um significado bíblico de quando você lê, mas quando você vai fazer essa exegese, você tem que abrir mão dessa ideia que você tem pré-concebida para você ir descobrir a verdade. Então, o texto interpreta ele mesmo. Ele vai te dizer do que ele está falando. Por exemplo, o texto de Obadias aqui mostrou para a gente que ele está dizendo... mostrou para a gente que ele está falando sobre juízo. A gente não tirou nada do texto. A gente não, ao ler Obadias, falando outra coisa que o texto não está dizendo. O texto está falando sobre juízo, então a gente vai analisar o texto e vai tirar dele que ele está falando de juízo. E isso é muito importante, porque nós não podemos dizer algo que o texto não disse, porque o texto interpreta a ele mesmo. É muito importante esse momento. Se a gente fosse ficar falando mais sobre Obadias, a gente ia ter muito mais tempo de podcast, né? Mas como já foi um momento extenso, acredito que foi muito proveitoso. Quem vocês como vocês que ouviram aí já vão ter a liberdade para falar, né? A gente quer abrir esse momento para feedback. Quem for assistir posteriormente no YouTube aí, nas plataformas, pode dar o seu feedback, dizer o que gostou, o que não gostou, o que podemos melhorar. Fiquem à vontade para dar sugestões. E fico feliz pela participação de cada um, pelo engajamento, né? E espero que tenha sido proveitoso. Agora fica aguardando aí os feedbacks. Inclusive, parabéns, Saulo, pelo trabalho que teve, porque só de ver tudo que você fez aí, a gente sabe que não é fácil. E é isso aí, parabéns, vamos seguir firme. Normal. A próxima exegese e qualquer outra discussão a gente vai fazer mais curto. Esse é o objetivo. Essa aqui foi mais um tema geral para vocês entenderem o que, no geral, é exegese, por que é complicado. Mas vai ficar fácil, porque você vai praticando a pensar exegeticamente. Só uma última coisa para a gente terminar bem bacana aqui nossa live, nosso podcast. Pode questionar. A gente vai falar depois, provavelmente, de profecias messiânicas. Olha só, as 5 principais profecias messiânicas que falam de Jesus e por que nós, cristãos, cremos que Jesus é o Messias de maneira bem tranquila, tá bom? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que eu gosto de perceber. A gente leu Obadias aqui
Mas se você for fazer uma tese doutoral sobre Obadias, você. Hoje em dia eu posso dizer que eu entendo Obadias melhor que todo mundo da minha casa aqui. Porque eu fiz essa exegese do texto de uma maneira muito complicada e eu tenho ele muito fresco na minha cabeça. Então eu sei melhor que todo mundo agora, melhor que todo mundo da minha casa. Mas pode ser que alguém com doutorado pegue esse livro e fale: você não sabe disso, 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 disso na minha cara, e você vai sentir o quê? Ruim. Mas esse é o ponto. Nunca pare. Nunca pare. Essa é a ideia da Bíblia. O profeta Isaías diz que ela se renova a cada manhã. Isso acontece porque eu gosto de uma frase também de outra moça que diz assim: a Bíblia é um momento que você nunca leu. Você estuda, você escava todo dia a fundo de mais uma pérola de verdade. Eu sou arqueólogo da Bíblia. Eu escavo os textos bíblicos. Realmente, é muito importante isso daí, né? Porque a gente está no caminho certo. O que a gente mostrou aqui é o caminho correto, ainda que faltem passos para a gente complementar uma exegese. Vocês podem ver que a gente já foi profundamente no texto. A gente já entendeu a mensagem geral, a gente leu o texto, já sabe do que está tratando, sabe o contexto geográfico, histórico, o que estava acontecendo, o que motivou Obadias a escrever, a análise da estrutura do texto, língua original. Então, percebam que, ainda que tenha faltado coisas, o que era principalmente, essencialmente necessário? Entender o que o texto está dizendo. Isso a gente conseguiu fazer. E consegue também aplicar na nossa vida, como foi a parte que eu me expressei falando da questão da aplicação na nossa vida, que é o juízo divino, né? Que temos que dar lugar para Deus, nos livrar do juízo, aceitando a Jesus Cristo, né? Que é aquele que nos livra do juízo. Então, a gente está no caminho certo, né? Seguindo esses passos, ainda que faltem coisas, a gente já sabe o que fazer a partir daqui para fazer uma exegese correta e entender os textos que a gente se deparar no caminho. Eu falei que eu ia terminar 1000 vezes, mas agora terminando mesmo, desculpa aí, Daniel, mas eu acho que eu mesmo vou ter que. Maurício vai ter que sair agora. Eu mesmo vou já encerrar logo também, Maurício, pode ficar tranquilo. É só falando. Vocês perceberam o tempo que a gente demorou, né? E a exegese demora até mais, né? Isso foi a exposição. É por isso que você não fique chateado que o seu teólogo favorito não grave vídeos fazendo exegese. É a coisa mais difícil de se fazer. Não tem, demora muito tempo, não dá para gravar. Esse foi um método para vocês perceberem que isso é a aula que eu queria ter recebido. Porque eu nunca tive uma aula de exegese que faça da exegese inteira. Você acha livros inteiros, eu tive que ler e reler e ver vídeos e tal, para entender o que é exegese e aprender a aplicar isso mesmo. Então foi um trabalho de maluco fazer isso sozinho, sem faculdade de teologia, simplesmente lendo em casa. Então essa é uma aula presente para você. Se você tem preguiça, teve preguiça e tal, não tenha. Aproveite a aula, se deleite a estudo da Bíblia. E as próximas vão ser mais light, bem mais tranquilas, justamente para vocês poderem se divertir, ficar mais tranquilos, vocês entenderem o texto sem muita falação. É isso? Pode questionar. É a última coisinha aqui. Prometo que agora vai terminar. Prometo. A gente, como eu falei, né? A gente está no caminho certo. E não precisa ser um processo cansativo. É claro que esse aqui é apenas o episódio 0. Né? Eu não chamei nem de episódio 1. Porque é uma coisa experimental mesmo. A gente ainda estava vendo se conseguiria gravar. Se conseguiria fazer tudo certinho. Demorou. Mas foi só o primeiro. A gente já viu esse feedback de como que a gente pode encurtar isso depois. E tenho certeza que vai ser melhor nos próximos. A gente está começando, mas esse podcast promete. Esse foi o seu primeiro episódio, o seu episódio 0 de Pode Questionar.